Ó, agora foi. Acho que agora deu certo, Fábio. Então tá, vamos começar, né? Oi, pessoal, boa tarde. Então, vamos iniciar. Então, a gente fez esse convite e agradeço a presença de todos os colegas aí nesse pré-feriadão, né? Chuvoso, mas é importante, a gente tem feito isso, né? Então, a gente faz essa conversa, né? Uma live aí, tira dúvidas, né? Em relação à chamada interna da PROP, tá? Que trata a chamada 10 de 2025, que trata da chamada de apoio aos grupos de pesquisa, né? Então, a nossa chamada de fomento aos projetos de pesquisa que vão fomentar aí durante esse ano os nossos grupos de pesquisa. Então, agradecer aqui a professora Dayana, que está aqui, que é a chefe da divisão de pesquisa, né, que é o setor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que faz a gestão de toda essa chamada interna, né, desde o planejamento lá, o ano passado já, né, Dayana, e faz a previsão orçamentária, vê todas as possibilidades, né, e faz o planejamento dessa chamada. A gente vai explicar um pouquinho de algumas mudanças que ocorreram esse ano, né, dentro das demandas que surgem ao longo do ano, nas conversas que a gente faz durante as visitas aos campi, de comunicações que a gente recebe via pró-reitoria, dos relatórios que a gente recebe enquanto gestão da universidade, né, desses processos que a gente ocorre. Por exemplo, agora a gente recebeu o relatório da comissão própria de autoavaliação da universidade, então todos a gente está sempre atento a essas demandas, né, a Comissão Superior de Pesquisa, a gente tem um comitê científico da universidade, então a gente ouve, né, e dentro das possibilidades a gente busca atender essas demandas. Então, agradecer o trabalho dessa divisão de pesquisa, que aqui é coordenada, então, pela professora Dayana, né, e nós temos a equipe técnica, aqui eu vejo a Marielle e a Joelma, né, que trabalham conosco, e também agradecer aqui o Eduardo Palmeira, que está aqui conosco, que há alguns anos faz a execução orçamentária da Pró-Reitoria, e também hoje, esse ano a gente tem conosco, das boas-vindas aqui ao Nilson, né? O Nilson é um servidor economista da Unipampa, que agora integra a equipe da PROP e que vai conduzir esse ano conosco a execução orçamentária deste edital, que é bastante importante, né? Que permite, em muitos casos, que vocês, pesquisadores e seus grupos, consigam fazer ou acessar, né, produtos de pesquisa através de alguns processos que a gente consegue evitar processos mais burocráticos dentro da universidade, obviamente dentro da legalidade, utilizando as possibilidades que a lei nos dá para projetos de pesquisa. Então, agradecer toda essa equipe que trabalha para, de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, atender, então, os projetos de pesquisa, os grupos de pesquisa nesse edital de fomento. Obviamente, além disso, a gente tem todos os outros programas, né, que são os programas de bolsas, né, mas que não estão aqui como pauta hoje em nosso dia. Então, a ideia hoje, a gente vai apresentar rapidamente, né, Dayana, a chamada interna, tá? E abrir também para dúvidas de vocês, vai ficar gravado e outros colegas poderão acessar posteriormente. Então, a gente lançou a chamada na semana passada, né? E é uma chamada que visa, então, apoiar financeiramente, então, fomento a projetos de pesquisa que são desenvolvidos aí pelos grupos de pesquisa da Unipampa, né? E o objetivo, então, é contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a formação de recursos humanos, para desenvolvimento de produtos inovadores, né, e buscando aí uma transformação no nosso ambiente, né, local, regional, nacional, em todas as áreas do conhecimento. Isso está lá no início da chamada,
né? Então, a gente tem que ter em mente isso. Por isso que isso vocês têm que vincular lá os projetos de pesquisa, né? E os produtos que são adquiridos, eles têm que estarem, tem que fomentar, né? Eles devem ser utilizados para o desenvolvimento dos projetos de pesquisas vinculados aos seus grupos de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho no início, depois a gente vai fazendo um bate-bola aí, né, Dayana? Se a Dayana quiser ir complementando, fique à vontade, os demais colegas da equipe também, e se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, fique à vontade, levanta a mão, abre o microfone e pode ir falando. Pode passar, Dayana, você que está controlando ele. Bom, esse ano, né, então a gente tem um valor total de R$400 mil destinado para essa chamada. É um valor semelhante ao do ano passado para custeio, né? Ano passado foram R$365 mil, então esse ano a gente tem um pouquinho mais, são R$400 mil, tá? E eles são divididos em duas possibilidades, tá? Um fomento para material de consumo para uso nos projetos de pesquisa e R$100 mil, né? Dividido para utilização em serviços de terceiros que são prestados por empresas, né? Por pessoas jurídicas. Então, se vocês olharem, então, 75% do orçamento do projeto de vocês, preferencialmente, devem ser utilizados para material de consumo e 25% para serviço de terceiro, pessoa jurídica. Pode ser diferente? Pode, né? Não tem problema. Se eu tiver uma demanda só para serviço de terceiro, eu posso pedir? Pode, não tem problema, tá? Mas, na hora da gente fazer a divisão desse valor, talvez isso pese um pouco, né? Então, se um grupo ficar muito bem classificado, ele vai ter prioridade, né? Porque a rubrica, o valor que a gente tem destinado para serviço terceiro é um pouco menor. Isso eu acho que é uma questão bem importante de pensar no que vocês precisam para os seus grupos de pesquisa, né? A gente, às vezes, recebe muita demanda, aí fique à vontade, o Palmeira, o Nilson para falar agora, a Dayana também, mas assim, eu preciso de manutenção de um equipamento que eu uso no meu laboratório, no meu grupo de pesquisa, que eu uso naquele laboratório lá, multiusuário, específico para pesquisa. E é difícil da universidade conseguir fazer essa manutenção, porque a gente não consegue fazer licitação. O AGP, ele serve para isso. Se vocês utilizarem essa rubrica ali, você consegue fazer. Atualização de um software, muitas vezes a gente consegue fazer através desse serviço de terceiro. Então, a gente está mais acostumado a utilizar para material de consumo, mas todos os anos tem essa possibilidade aí, que é o serviço de terceiro, obviamente, dentro que atenda ao projeto de pesquisa e que seja, né, utilizado aí para o desenvolvimento do grupo de pesquisa, tá? Então, acho que essa, não sei, Dayana, se você quer complementar alguma coisa, os colegas, mas eu acho que é algo bem importante lembrar que tem essas duas possibilidades. Diferente do ano passado, né, infelizmente, esse ano a gente não tem valor destinado para capital, né? O ano passado a gente tinha R$300 mil destinado para capital. Esse ano a gente não tem um valor destinado para capital, tá? Dentro da rubrica da universidade, esse ano foram priorizadas outras questões que a universidade tem, e a gente não teve a disponibilidade de capital para produtos de pesquisa, tá? Em outro momento a gente pode definir isso, mas, assim, a universidade recebe um valor pequeno para investimento em capital, né? E hoje a gente precisa aí de computadores, precisa de uma infraestrutura que não foi esse ano, a gente precisou abrir mão desse investimento, mesmo que pequeno, em pesquisa e em relação a outras necessidades que a universidade tem. Espero que o ano que vem a gente consiga retomar e num valor maior ainda para os projetos de pesquisa. Tá bem, pessoal? Então é só custeio esse ano. Isso que eu ia complementar, né, que tu estava comentando aqui do custeio, né, então que essa é a diferença, né, para quem concorreu ano passado. Então esse ano não tem, né, capital, né, então só para ficar bem claro, né, que teve essa mudança aí no edital esse ano. E aí, como o Fábio disse, né, nós vamos tentar ano que vem voltar a ter, né, capital, mas infelizmente esse ano não foi possível. Alessandra, pode falar.
Boa tarde, prezados colegas. Eu acho que a minha fala é um pouco nesse sentido, e eu já vim falando sobre isso ao longo do ano passado, no edital do ano passado, e feliz que tenha tido capital no ano passado, que é por causa disso que eu estou usando o computador que eu estou usando agora. E é meio que uma insatisfação como uma pesquisadora das sociais aplicadas, e eu sei, já dialoguei várias vezes isso com a PROP, não é diretamente com a PROP, já falei várias vezes com o pessoal, mas é como a nossa área do conhecimento, por vezes, não é vista como pesquisa. Os materiais que nós usamos para coletar e analisar dados não são vistos como material de pesquisa, e aí a gente não consegue usar nenhum desses recursos. Por exemplo, eu coloquei o teto de artigo A1, no entanto, eu não consigo comprar nada, porque o que eu faço como pesquisadora, o edital não entende como pesquisa. Então, isso é algo que, assim, eu vou ficar esperando ansiosamente pelo ano que vem, porque o projeto está tudo pronto, a lista, a planilha, os artigos, eu coloco o teto de nota, mas o que eu faço, a universidade, o edital, a PROP, enfim, a CAPES, entre outros, não entende como pesquisa, e eu não tenho nada, ou não posso solicitar nada, porque o que eu desejo entende como algo que a Unipampa já tem, o que eu preciso para coletar dados não é custeio. Então, eu gostaria de deixar isso registrado e que a PROP olhe com atenção para a nossa área do conhecimento, para entender que tem áreas que, pela especificidade, acaba se caracterizando como, não se caracteriza como custeio, e que precisa também ser considerada, ser analisada. Oi, Alessandra, tudo bem? Só antes de passar para a professora Jaqueline, só para deixar mais claro, assim, um pouquinho, na verdade, tudo que você usa como pesquisa é como pesquisa, né? Mas, assim, é que, na verdade, tem duas maneiras de fazer, de se poder comprar os materiais que você precisa. Exemplifica para nós, porque eu acho que é importante essa tua fala, porque, de repente, a gente consegue esclarecer algumas coisas aqui, né? Exemplifica para mim, por exemplo, o que você precisa para custear os projetos de pesquisa. Está fechado o microfone. Em grande medida, eu sou a pesquisadora das ciências sociais, eu vou a campo, se olharem meu currículo, vão ver que eu trabalho com agricultura familiar, circuitos curtos de comercialização, agricultores familiares e uma série de outras coisas que saem da instituição. Então, nesse edital, eu iria pedir um computador, um tablet, um data show, que inclusive com as cheias, a chuva dessa semana, se perdeu muita coisa na Unipampa, e eu ia pedir esse tipo de material, porque quando eu vou na feira, que eu trabalho há 11 anos na feira, não tem nem banheiro, nem uma torneira de água para os feirantes, para eu fazer as explanações, eu preciso ter, para fazer as entrevistas, que eu estou com um projeto super grande com cozinhas solidárias em Santana do Livramento, já tem 2 artigos publicados sobre o tema. Eu preciso levar computador, tablet, não tem infraestrutura nenhuma nas cozinhas solidárias. Então, basicamente, o meu tipo de trabalho é entrevista, observações, anotações e em loco, em campo, não em laboratório. Então, assim, se olhar meu currículo, vai ver que com o dinheiro do bolso, com o meu computador pessoal, e agora muito feliz com o computador do apoio do ano passado, edital do ano passado, eu tenho usado ele. Senão é sempre com material particular ou emprestado, ou correndo, ou a Emater, ou isso, aquilo, porque senão eu não conseguiria trabalhar. E não que eu não seja produtiva. Pede o teto de artigos, eu coloquei o teto em A1, mas não consigo comprar nada nesse edital. Não, tá, não, tudo bem, ok. Não, é só para deixar claro, assim, é que tudo que você falou, isso entra na rubrica de capital, tá? A questão é que, assim, não é que não é visto como material de pesquisa, né? Só para deixar claro. A universidade, agora não tenho o valor correto, assim, mas esse ano, no orçamento da universidade, a gente recebeu 5 milhões de reais, toda a universidade, para investimento em capital. Tá? Isso a gente tem que discutir, mas quem tem que discutir, assim, é a reitoria, com a Endifes, com o Congresso Nacional, com quem faz a lei orçamentária. Tu é da área de administração, economia, não precisa nem discutir isso comigo. Mas, assim, mas a minha esfera é aqui, né? Não sou eu que discuto sobre a esfera, o próprio reitor.
Mas os 5 milhões de reais, a universidade precisa usar para tudo que ela usa em capital na universidade, inclusive para arrumar o telhado da universidade, que está chovendo em todos os campos da universidade. É isso que a gente tem. Assim, eu não estou dizendo que está certo, eu só estou explicando que não tem como falar assim, a gente precisa. O meu esfera de reclamar é aqui, o pró-reitor com o reitor. Então, assim, eu tenho que reclamar nesse momento, nesse espaço, porque. Não, mas não. Não, eu te entendo, mas não é só aqui, né? A gente tem que trabalhar no campus, no conselho do campus, né? Porque essas definições, elas são discutidas, tipo assim, o orçamento que a pró-reitoria recebe. Isso é importante, eu imagino que vocês saibam disso, né? Que a pró-reitoria recebe, as rubricas que a gente recebe, elas são discutidas em reuniões de dirigentes, assim, com a reitoria e com as direções de camp, né? Então, esse ano, por exemplo, as direções de camp também pediram que precisavam de rubrica de capital para comprar computadores para as unidades, e óbvio que isso é super justo, né? Então, a gente tem que fazer sempre um balanço, um pouco para cá, um pouco para lá. Então, assim, essa questão, na verdade, o que falta é a rubrica de capital. Se tivesse, obviamente que a gente teria, entendeu? Mas é porque falta realmente. E falta muitos anos na universidade, não é de agora, não é de antes, né? Mas era isso. É que eu estava entendendo que era outro demanda que você tinha, que era mais em relação a custeio, que se encaixaria mais como aquilo que a gente chama de material de expediente, etc. e tal. É por isso que eu queria que foi bom a tua fala, para a gente entender isso. Tá. E aí isso, Fábio, as demais se entende como expediente, aí a instituição compra. Então, são coisas, a gente usa isso de expediente e usa o capital. Então, as nossas pesquisas, e quando eu falo nossas, eu me refiro aos 4, 5 grupos que tem só no programa de pós-graduação e administração, pela dinâmica e o tipo de pesquisas que nós realizamos. Não tem laboratório, não tem essas atividades, então nós trabalhamos com o nosso saber. E o laboratório nosso é o computador, é o tablet, é o nosso carro que vai a campo coletar os dados. A outra, só para antes de passar para a professora Jaqueline, que a gente tem que lembrar também, né, que a gente conseguiu a aprovação do edital do Pró-Equipamentos, né, que os programas de pós-graduação esse ano receberam um valor mínimo aí de R$ 12.500, que é pouco, mas é muito mais do que receberiam aqui no AGP para comprar equipamentos de forma direta, né, com um cartão pesquisador. Então, o que a gente não ganhou no AGP a gente, como quem está envolvido em programa de pós-graduação, está conseguindo comprar, né? Acho que vocês compraram, né? Estão comprando computador e kit multimídia, computador, enfim. TV, kit multimídia, foi muito então, importante. Então, assim, dentro do possível, a gente está tentando atender o que é possível. Tá bem? Obrigado. Vou passar para a professora Jaqueline. Boa tarde. As minhas dúvidas também são similares da professora Alessandra, é que para a nossa área está bem difícil, porque eu consultei aqui no administrativo e não tem pregão ativo, né, para livros, que os resultados de pesquisa, a gente sempre publica em livros, aqui é muito comum aqui no Campo São Borja. E o pregão eles estão fazendo, pelo que o Luiz André me falou, do administrativo, vai ser em conjunto até com todos os campos, e ele vai ficar pronto só em outubro. Então, nós não vamos ter a possibilidade de livros, talvez carona com algum outro campus, se tiver pregão. A outra questão, isso dificultou para nós. Aí eu pergunto, podemos fazer dispensa de licitação, então, para livros, visto que não tem pregão ativo, ele está, né, estão na levantamento de preços, que ele falou, mas ele não está ativo, não tem ainda o número, aquele da ata, né? Então, se nós podemos fazer dispensa. A outra questão é se dentro desse custeio, pelo que eu andei lendo também, nós podemos comprar licença de software temporária, alugar, aliás, não é comprar, alugar, tipo, tem vários aí, mas para pesquisa. Nós estávamos pensando em NVivo, não sei se ele aluga temporário, mas tem algumas que aluga temporário. Então, se é possível fazer um aluguel temporário, que eu sei que é por ano, né, que fazem. E também de inteligência artificial, né, algum outro software, se a gente também pode fazer essa solicitação e pagar, porque são anual os planos prêmio, Pro lá, então, se é possível. Essas são as perguntas. Então, se pode fazer dispensa de licitação e se pode fazer o aluguel esse de software.
Ok, professora Jaqueline, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder rapidamente o que eu sei e eu vou deixar o Nilson complementar depois, acho que o Palmeira pode complementar. Assim, só a questão dos livros, tem dois parágrafos bem específicos, né? Talvez a gente não consiga explicar 100% aqui, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem marcar um horário com a nossa equipe, porque assim, a gente vai responder aqui, mas tem que ver, e aí a equipe de vocês aí tem uma expertise bem boa na questão dos pregões, de carona, a parte administrativa, pode até marcar um horário para conversar aí com a nossa equipe, com o Nilson, com o Palmeira, para ver, tá? Porque assim, às vezes a gente fala, né, não tá válido, não tá válido, sem saber o processo, talvez a gente possa responder errado. Mas assim, a gente pode fazer dispensa e até inexigibilidade, desde que a gente não tenha nenhuma ata válida na universidade. Mas não é no campus, é na universidade. Então, essa é a regra básica, tá? A partir disso, eu não vou falar mais, porque vai depender de outros detalhes que eu acho que a gente pode conversar em outro momento, tá? A questão dos softwares, se for licença, eu acho que o Nilson pode complementar depois aí, mas ele é possível, tá? Porque ele se encaixa, normalmente, serviço terceiro de pessoa jurídica, né? Só que tem que sempre estar de acordo com a DETIC, daí você tem que fazer todo um planejamento com a DETIC, né? Tem que ter, não sei se não mudou o nome lá, mas tem que ter o DOD, tem que ter autorização da DETIC, enfim, mas nos outros anos vários grupos já compraram também, tá? Obviamente que você tem que ter um planejamento, né? Porque às vezes vai comprar por um ano, e depois no outro ano não vai usar mais, enfim, o grupo tem que saber a importância disso, tá? Mas é possível, vou passar a palavra para o Nilson, acho que ele pode complementar tecnicamente aí bem mais que eu. Obrigado. Boa tarde. Os softwares dá para fazer, né? Se não tiver ata válida, normalmente não tem esse tipo de software, né? A necessidade de vocês, mas verificando que não tem, dá para fazer, né, a dispensa ou a inexigibilidade, dependendo do software, né? Às vezes ele é específico, só tem ele, tá? E dá para fazer por mais tempo. Hoje a lei permite você fazer uma alocação, um contrato de 24, 36 meses, né? 48, né? Então vocês conseguem fazer um contrato de tempo maior até. Tá? Consegue fazer um contrato de tempo maior, sem necessidade de todo ano tem que estar fazendo um novo projeto para conseguir recurso para pagar a questão daquele ano. Né? Então já fica uma coisa mais duradoura de longo prazo. Tá bem. Esclarecido, então, professora Jaqueline. Eu não ouvi muito, estava com ruído a mensagem do Nilson. Não sei se entendi que pode 6 meses, ou não, fazer um mais duradouro? Pode fazer por mais anos. Pode fazer por 2 anos, 3 anos, 4 anos, entendeu? Pode fazer por mais tempo aquela alocação. Né? Já se paga antecipadamente já o contrato pelos 4 anos, por exemplo. Daí o software já fica garantido por todo aquele período, sem precisar todo ano fazer um projeto novo para conseguir bancar a alocação dele. Certo, entendi. Os softwares não têm mais licença permanente, né? É sempre um aluguel por mês. Né? Sempre um aluguel por mês ou por ano. Né? Não, para colocar no projeto também, que aí tem que readequar. Isso, exatamente. Sempre tem que linkar com o projeto, né? Exatamente. E é sempre realmente via DETIC mesmo, né? Tem autorização DOD, né? Da questão da DETIC, mas é tranquilo de fazer. Isso, e aí a questão do tempo, né? Vai depender do orçamento que vocês vão pedir, né? O que é a faixa, né? Que vocês vão se incluir, né? Como grupo. O quanto vocês vão poder solicitar, né, Jaqueline, tá? Então, posso ir adiante, Fábio? Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Então, eu vou indo adiante. Vocês podem ir escrevendo aqui no chat ou levantar a mão, aí a gente vai conversando, né? Então, né, justamente a gente estava falando sobre a questão, né, dos valores aí do orçamento, né? Então, esse ano a gente tem uma novidade, né, que é uma nova faixa de financiamento, tentando atender, né, grupos que são muito jovens, que foram criados, né, há pouco tempo. A gente teve um grande número de grupos que se cadastraram, foram certificados, né, nos últimos 2 anos, e alguns grupos já são muito produtivos, né, alguns grupos estão iniciando, né, de fato. Então, nós, pensamos, né, e conversamos com as pessoas e escutamos, né, e resolvemos adicionar essa faixa de financiamento. Então, como vocês podem ver, nós temos agora a faixa A, B e C, e aqui estão os valores máximos
a serem solicitados por proposta, por faixa, né, considerando as faixas. Vejam que uma outra questão muito importante, nós não teremos nesse edital a possibilidade de associação de grupos, tá? Então, é uma proposta, um grupo de pesquisa, tá bem? Sem associação nesse ano, tá? Então, só para vocês verem aqui, né, quais são os critérios, né, de cada faixa. Então, faixa A, né, pode solicitar no máximo até R$ 3.500, e os critérios, né, um grupo de pesquisa criado a partir de 2023 e que possuam até, né, 2 produções científicas conjuntas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que são as produções científicas conjuntas. Ah, mas o meu grupo tem mais, é um grupo jovem, mas tem mais produções. Então, pode se encaixar aqui na faixa B, tá? Então, na faixa B, o valor, né, máximo aqui a ser solicitado, R$ 6.000, e os critérios, então, né, produção científica conjunta, composta de 1 até 5 produções. Aqui não tem a questão, né, de quando o grupo foi criado, né, pode ser um grupo muito jovem, pode ser um grupo, né, antigo, tá, desde que tenha, né, essa produção mínima aqui, tá, produção conjunta. Tá? E na faixa C, então, o valor máximo a ser solicitado, né, é de R$ 12.000, custeio, e aí a produção científica, né, conjunta, ela deve ser composta por 6 ou mais produções, tá? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar o que são as produções conjuntas, para que os grupos se encaixem na faixa A, faixa B ou faixa C, tá bem? No próximo slide é que eu vou mostrar. E a gente já deixou, né, assegurado os valores para cada faixa, tá? Já para ficar, né, certinho o valor, né, para cada faixa, né, quanto que vai ser distribuído. A gente já pensou mais ou menos no número de grupos, né, a serem contemplados. Então, né, já foi calculado dessa maneira, tá? Deixa eu ver, a Franciele fez uma pergunta, né, GP recente, deveria ser considerada produção conjunta com qualquer membro, não apenas da nossa universidade. Mas é que assim, né, a origem do nosso edital, Franciele, é estimular que a gente faça produções conjuntas dentro da universidade, né, então, que o grupo, né, ele nasça e cresça, né, se consolide como um grupo que produza aqui dentro da Unipampa. Pode produzir, claro, né, com pesquisadores, né, de outras instituições que estão cadastrados também no grupo de pesquisa, sim, mas a gente quer fomentar, né, isso é um ideal, né, desse nosso edital, é que a produção seja conjunta dentro da Unipampa, então que as pessoas se unam, trabalhem em conjunto, né, e cresçam juntas. Pode comentar, Franciele. Não, eu até entendo o teu posicionamento, eu sempre parabenizo a equipe da PROP que está sempre buscando escutar as nossas demandas, né, e vocês são muito organizados, então sempre a minha fala é de parabenizar a equipe, mas eu concordo com a Alessandra, acho que era o nome da colega, que aqui é o espaço de abertura de outras possibilidades. Como é bem recente, a gente também está tateando quem é que escreve sobre o que a gente escreve, então não é uma coisa que a gente, vou conectar contigo, conecto com aquele. Tem um tema de pesquisa, né? E nós não somos de pós-graduação, eu sou de um curso de tecnologia. Então, a gente precisa primeiro ir conhecendo e produzindo e conversando e com as pessoas que a gente já tem contato, por exemplo, até para formatar esse grupo e pesquisas válidas dentro da nossa área que já estão trabalhando esse tema. Eu achei um pouco incoerente até essa parte que só precisava... eu já sou membro da Unipampa, entendeu? Eu sou membro que vou fazer essas conexões, mas como é tão recente, é 1 mês que eu tenho o grupo, eu achei que poderia ser mais aberto, né, essas possibilidades. Concordo contigo de ir conhecendo mais pessoas que trabalham, mas é bem restrito, né, para grupos, por exemplo, como o meu, que não estão vinculados à pós-graduação, né? É com a graduação mesmo, e isso é um grande incentivo, é uma tarefa árdua, encontrar hoje alunos da graduação que queiram fazer pesquisa, né?
Então, isso é uma luta constante, a gente mostrar para eles como a pesquisa é importante dentro da sua jornada, né, dentro da sua caminhada acadêmica, mas eles vêm ainda com bastante receio, medo, como a gente também iniciou nossa carreira tendo esses medos, né, de publicar, se autorizar a ser um pesquisador. Então, achei assim que a gente ainda fica sem muitas possibilidades de auxílio, né, para esses grupos recentes e principalmente que trabalham com cursos de graduação. Obrigada, Franciele, né? Acho que é importante, né, vocês fazer essas colocações, né? Mas nas nossas discussões, né, a gente entende, né, que seria interessante criar essa rede aqui interna, até para vocês se fortalecerem, né, Franciele? Eu não sei há quantos anos tu estás na instituição. O grupo, tu disse que tem 1 ano, né? Não, tem 1 mês. Ah, isso, 1 mês, né, o grupo. Tem 1 mês. Tá. Eu estou há 9 anos na Unipampa. Só que as questões, por exemplo, que a gente trabalha são questões muito restritas, às vezes, dentro da nossa própria área. Eu sou professora do turismo e eu trabalho o turismo numa perspectiva educacional. Nem todas as pessoas o veem sob essa ótica, né? Mesmo que seja uma essencialidade do próprio turismo. Então, você realmente precisa ir acompanhando pessoas que vejam sob esse olhar, né, para esse tipo de olhar sobre a área. Né? Mas, por exemplo, tenho pesquisa super importante e uma constância de publicação, só que não necessariamente com pesquisadores da Unipampa, né, com um grupo maior. Então, a gente representa uma área, né, dentro da nossa área, que é o turismo, mas, às vezes, não vinculada com o pessoal ainda da Unipampa, né? Porque a gente, como eu comentei, a gente recém criou o grupo, a gente está bem feliz comemorando isso, mas aí quando eu vi o edital, eu disse, ai, que legal, tem essa possibilidade, mas aí o critério nos impossibilita bastante de participar, né? Eu acredito que participar consegue, né? É mais a questão da concorrência, né? Pensando na pontuação. É isso, né? Sim. Isso, a gente tem muito maior publicação com outros colegas, que aí eu acho que também tem o espírito da pesquisa, né? Estar conectado com outras instituições, outras realidades, para a gente ampliar os horizontes, né? Porque senão a gente também só fica com nossa perspectiva, né? Mas é nessa direção, assim. Mas é válido fazer a submissão, né? Porque assim como tu cadastrou o grupo, né? E tem essa exigência, né? De ter uma produção conjunta, né? Então, tu conseguiu criar o grupo. Então, tu pode participar, né? Do edital, né? Eu acho que é importante submeter. Fábio? Não, eu só queria contribuir com a Franciele ali. É super importante, Franciele, tudo que a gente recebe aqui, como eu falei no início, né? Em todas as reuniões, a gente leva para discussão e a ideia é sempre ajustar para atender a necessidade. Eu só acho que, do que tu falou, por exemplo, eu entendo, por exemplo, que nessa situação, tu vai concorrer na faixa A, né? Porque é um grupo jovem, né? E ainda mais que tu disse que tem pouca produção conjunta, tá? Eu tenho bastante produção conjunta, mas eu, como membro da Unipampa, com outras pessoas fora da Unipampa. E o edital não valoriza eu da Unipampa, valoriza eu e mais pessoas da Unipampa. E ainda eu estou criando essa rede, entendeu? Mas eu já representaria a Unipampa. Entendeu? Mas eu queria te explicar por que tem essa questão de ter produção conjunta, tá? A gente tem um histórico, eu estou há um tempo já na Pró-Reitoria, e o histórico mostrava que muitos grupos de pesquisa, e aí talvez você, eu não sei, não conheço a sua produção, né? Mas às vezes, eu tenho várias, mas você ia concorrer talvez de forma desleal com muitos outros colegas que iam ter muitas outras produções, mas muita produção, né? Tipo assim, e não tinha com ninguém da Unipampa. E aí você achava que tu ia concorrer e tu ia perder do mesmo jeito, entende? Então, isso é proposital realmente para que tenha uma interação entre, que mesmo seja, você criou o grupo agora, tudo bem, entendeu? Mas eu tenho certeza que tu vai incluir alunos só pela tua fala nos próximos trabalhos de pesquisa.
e daqui um dia o teu grupo vai ser produtivo de forma qualificada, né? Que é junto com alunos. Então, era isso que eu queria dizer, entende? Porque a gente tem o histórico, e nós tínhamos muitos grupos de pesquisa que nós olhávamos a produção e não tinha participação, só tinha, por exemplo, do Fábio, pesquisador, e não tinha de mais ninguém na Unipampa. Então, a pesquisa, ela praticamente, ela não era feita, assim, por integrando a comunidade da Unipampa. É isso que eu quis dizer, entendeu? E eu acho que, se você olhar nessa perspectiva... Fábio, só para complementar a professora, talvez eu estou voltando, tá? Minha primeira reunião de volta à casa. Só para a senhora entender, o que o professor Fábio está falando é algo muito importante. Nós tivemos... Eu acredito que a Dayana estava, na época, ainda era o professor Sereta, isso foi no final de 2015, um AGP, que um professor, ele concorreu, e ele sequer estava, ele submeteu artigos pelo grupo dele, ele ganhou, e não tinha ninguém da Unipampa, só ele era da Unipampa, e os artigos que ele submeteu à época, e aí foi que chamou a atenção, não eram professores da Unipampa, e ele acabou ganhando. Então, quando se fala, e eu entendo o seu posicionamento, acredito que o professor Fábio, a professora Dayana também entendem o seu posicionamento, mas quando se faz um grupo de pesquisa, quando a gente está trabalhando num grupo de pesquisa, a gente entende o seguinte: quem é que vai participar? E eu não sei quem são os outros professores do curso, porque normalmente a gente não tem um PPG. Beleza, mas eu tenho aproximação com um colega e fazer um grupo de pesquisa para a gente poder escrever juntos. E isso também, quando vai ter uma avaliação do curso propriamente dito, vai ter lá, vocês, professores, têm um número X de publicações durante o período avaliativo. Então, é preciso, não é só fazer a publicação individual, é trabalhar em rede. E me coloco à sua disposição em colaborar para a área, porque é algo que a gente vem trabalhando na universidade, a apoiar os grupos de pesquisa. Mas eu entendo o que a senhora fala. Eu estou daqui a pouco, terminei meu doutorado, ainda não criei, eu não estou terminando quero terminar meu doutorado ano que vem. Eu não estou em nenhum grupo de pesquisa. Daqui a pouco eu preciso entrar num grupo de pesquisa, vou colocar lá com a professora Alessandra Troian, e aí poder colaborar. Mas aí a gente vai trabalhar em rede, e é isso que talvez seja algo bastante importante para os grupos mais novos pensarem. Pode ter técnico, professora, não é só professor, tem um monte de técnico qualificado que a senhora pode procurar, tem os próprios alunos. A gente entende que pode ter pessoas de fora, mas pelo menos com um dos nomes ser uma publicação interna com um colega da Unipampa. Por isso, lá em 2015 nos chamou a atenção, e a partir daí, não sei se lembra, Dayana, foi aí que nos chamou a atenção, que outros colegas não ganharam, e aí acabaram reclamando e nos apontaram isso, e foi aí que surgiu essa atenção com a questão dos grupos ter pelo menos 2 da Unipampa. Pode ser um professor, o técnico, o professor aluno, só isso, tá, professora? Até vou adicionar, né, que lá nos idos, né, de 2012, lá, que foi, eu não lembro qual foi a primeira edição do AGP, mas eu estava na antiga Propesc. Era bem mais restrito, né, para abrir um grupo de pesquisa. Então, teve, né, hoje é bem mais, tem mais flexibilidades, né, então, eu acho que é bem interessante isso, né, a possibilidade da abertura, né, dos grupos. Então, só para contar essas mudanças. Fala, Fábio. Mas é interessante, Franciele, a gente vai seguir sempre avaliando, assim, obrigado. Eu lembro de um exemplo, acho que foi 2019, tinha um grupo, quando ele não tinha essa questão da publicação em conjunto, ele tinha caído, depois voltou. Tinha um grupo que tinha um professor, vamos supor, fosse a Franciele, tá? Ela tinha 50 publicações, e nas 50 publicações não tinha nenhum membro da Unipampa. Assim, tem uma distorção nisso, né, se a gente pensar.
como que eu, Fábio, professor da Unipampa, tenho 50 publicações e não tem ninguém da Unipampa participando, eu estou participando só com publicações fora, e daí eu vou usar isso dentro do AGP para o grupo de pesquisa pontuar. Por isso que eu disse que teria distorções, entende, Franciele? Assim, eu sei que não é o teu caso, mas sendo que geravam distorções bastante grandes. Mas eu acho que é questão para avaliar, a gente já pensou em ter pesos diferentes, algumas questões assim, que nem são sempre fáceis de colocar em prática, tá? Só queria dizer uma outra coisa para vocês, que as faixas, né, então, relembrando, e a Daiana chamou atenção, né, foi colocada essa nova faixa, ela veio a partir de uma demanda que a gente recebe, né, de apoio, assim, aos grupos novos, a quem está chegando na universidade, a quem está se estruturando, e também a partir do relatório que a gente recebeu da comissão própria de autoavaliação da universidade, né, que veio um apontamento da pouco incentivo aos novos grupos de pesquisa, então a gente incluiu essa nova faixa, tá? O valor não é muito grande, mas se vocês pensarem, não é muito pequeno, porque o AGP tem todos os anos também, então é um pequeno valor para iniciar, tá? E a outra questão que a Daiana chamou atenção ali, que já existe um valor destinado para cada faixa, um valor para a faixa A, um valor para a faixa B e um valor para a faixa C, tá? Esse valor, ele foi mapeado, né, Daiana, a partir da demanda qualificada dos últimos anos, né, para atender o maior número de grupos de pesquisa relativo à demanda que a gente recebeu nos últimos anos, tá? Ele não é um valor aleatório. Então, a gente espera atender praticamente 100% dos grupos na faixa A, sei lá, mais de 80% nos grupos da faixa B e mais de 70%, 75% dos grupos que a gente vai receber demanda na faixa C. Então, é um desenho, né, um modelo que a gente criou dentro da demanda que a gente teve nos últimos anos. Isso acho que é importante esclarecer também. Obrigado. Isso. E a Cristiane tinha levantado a mão. Cris, está com áudio? Oi, isso. Oi. Não, só para complementar a fala dela, que realmente, né, na verdade é uma construção. A gente vai ter um grupo jovem e não vai ganhar um AGP, entendeu? E depois a gente vai começar a ganhar o AGP, é uma construção, né? O primeiro passo foi dado, que é justamente ter o grupo de pesquisa, né, poder montar o grupo de pesquisa. Olha, eu estou há anos na universidade, é recém agora que eu estou conseguindo captar uma quantidade de recurso razoável para fazer as pesquisas que eu sempre que eu gostaria de ter feito, né, desde o início. Então, eu acho que é uma caminhada, né, e tem que ter esse pensamento, mas eu parabenizo a própria por ter também esse olhar para esses grupos mais novos, porque querendo ou não é um incentivo. Mas eu sinceramente acho que realmente era muito injusto quando não tinha participação de discente, por exemplo, porque é isso que é avaliado nos programas de pós-graduação e na pesquisa de uma maneira geral. A publicação qualificada, docente com discente, né, docente com docente da mesma instituição, ou enfim, né, mas principalmente docente com discente. E só para complementar, que eu acho que isso não pode, não deve, pelo menos no meu ponto de vista, cair, né, porque realmente qualifica quem está trabalhando na universidade. Até eu e a Cris, a gente começou um grupo junto, né, mas a gente demorou alguns anos, né, Cris, acho que uns 3 anos até, trabalhando junto, e daí a gente abriu, né, criou um grupo de pesquisa, e hoje, né... E aí só muito tempo depois que a gente foi ter os grupos separados, né? Isso. Então, na verdade, fazer pesquisa no Brasil é difícil, né? É tudo um crescimento, enfim, são por etapas, entende? Então, eu acho que vale também o entendimento. O grupo que ela relatou é um grupo super jovem, imagina, abriu há 1 mês. Talvez não possa participar dessa, ou se vai participar, eu acho que tem que participar para ver como é, enfim, para ver o fluxo, mas talvez não ganhe, sei lá, não sei, ou talvez ganhe, mas é aquela coisa, a gente tem que persistir, né, e ter resiliência, como se usa muito essa palavra, principalmente na pesquisa no Brasil. Isso. Obrigada, Cris. Alessandra? Bem rápido para fazer coro à fala da Cristiane. Eu também fiquei mais de 10 anos, consegui em uma única chamada, esse ano seria a segunda e não consigo me enquadrar. É parte do processo. Então, em 1 mês, já ter a condição de se inscrever já é salutar.
Se ganhar é incrível. Se não, ano que vem, como eu vou fazer, pleitear e rezar para que tenha capital ano que vem. E é isso. A pesquisa é mais ou menos isso. Era só para reforçar a fala da professora Cristiane. Tá bem. Obrigada, Alessandra. Eu também vou torcer, tá, para ter capital no que vem, tá? Porque eu também, né, sempre participo, né, dos editais e é interessante, né, ter o capital, tá? Então, está anotado, né, com certeza. Então, só para esclarecer para vocês, está em edital, né, mas só para a gente deixar bem claro, né, o que são as produções conjuntas, que era o que a gente estava aqui discutindo, né? Então, são essas produções que tenham, né, 2 servidores da Unipampa, sejam 2 docentes, um docente, um técnico, né, ou um estudante, né, um egresso até da Unipampa, tá? Então, isso é muito importante, essa pessoa tem que estar lá cadastrada. Ah, é um egresso que fez o TCC ou que fez mestrado, ok, né, então ele se está inserido lá no grupo, o egresso conta também, tá? Então, tá em vermelhinho aqui, né, o que a gente estava discutindo agora. E aí, o que são essas produções que vocês vão incluir para se enquadrar nas faixas A, B ou C, tá? Então, artigos com quales A, né, A1, A2, A3 ou A4, tá? Classificação utilizando, né, o quadrênio 2017-2020, ou, né, com fator de impacto igual ou superior a 2. Então, ou quales A1, A2, A3, A4, ou fator de impacto superior igual ou superior a 2. Publicados, então, né, em revistas indexadas no período de 2020 e 2025, tá? Essa é uma opção. Outra opção, e ou artigos completos publicados em anais de eventos. Isso aqui é bem particular de algumas áreas, né, principalmente da computação, tá bem? Então, não são todas as áreas que se tu publicou um trabalho completo, vai ter quais aquele evento, tá bem? Então, só para deixar bem claro, são só algumas áreas, agora, no momento, eu só lembro direitinho da lista da computação, tá? Ou da ciência da computação. Então, quais também tem que ser A1, A2, A3 ou A4, porque é definido, né, pelo quais aí, né, a qualidade dos eventos, e também considerando o período 2020 e 2025. Também capítulos de livros ou livros publicados, tá, em editoras com corpo editorial nacional ou internacional no período de 2020 e 2025, e ou produtos, processos, programas de computador, né, com registro no INPI, ou órgão, né, similar ao INPI, também nesse período 2020 e 2025. Agora, atenção, tá? Esses critérios aqui, né, servem para enquadramento. Faixa C, quem tem mais de 6, né, vai colocar todas essas produções aqui que foram citadas, além, né, das produções que, por exemplo, artigos com quales B, na faixa B, ou C, ou que tem o fator de impacto inferior a 2, tudo isso pode ser incluído lá no anexo 1, na parte, né, de produções. Mas lembrem que para se encaixar, tem que ter aqui, né, mais de 6 ou mais produções. Faixa B, só pode ter no máximo 5 dessas produções que eu mencionei ali, tá? Só 5, de 1 até 5 dessas aqui. Passou, ou vai se classificar na faixa C, ou não inclui aquela produção. Ah, eu tenho 6 artigos A1, o nosso grupo aqui tem 6 artigos A1. Você vai colocar só 5, tá? Ah, e os outros que são B, aí pode colocar para pontuar, tá? Mas então, para fins, né, de se enquadrar e para pontuação, só pode de 1 a 5 produções para a faixa B, dessas produções que estão citadas aqui. Se for colocado para mais, no momento da avaliação vai ser retirado, tá? Então, é isso que vocês precisam estar atentos, tá? Faixa A, até 2 dessas produções, até 2, tá? Ah, e as demais, né, produções, sim, né, pode inserir, lembrando que todas têm que ser produções conjuntas, tá? Sempre produções conjuntas, sempre. Nessa planilha dos grupos, só produções conjuntas. Mas, para fins de enquadramento, esses são os critérios, tá bem? Então, só para ficar claro.
Uma outra questão, digamos então que vocês tenham publicado um livro que você seja o único autor. Ok, entra numa exceção aqui, tá? Como não tem outros coautores, entra na exceção e aí pode ser incluído. Ah, publiquei um artigo que eu sou única autora. Ok, pode incluir, que não tem problema, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Outro integrante da Unipampa não precisa estar no grupo de pesquisa. O outro integrante. Altacir, não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas os dois precisam estar cadastrados no DGP, tá? Tanto é que até no anexo tem um espaço, né, lá nas informações do grupo, para colocar o link do grupo, para que a gente possa ter essa confirmação, né, ter acesso, né, aos membros do grupo para confirmar. E aí, lá na planilha, no anexo 1, vai ter um lugar para colocar o nome dessas pessoas, lá do DGP, colocar na planilha para a gente saber, né, e conferir, tá? A comissão, né, a avaliadora que vai conferir. Sim, tem que ser no grupo. Isso, se não for do grupo, né, se não tiver cadastrado no DGP, não insere na planilha. Tem que estar lá na planilha. Deixa eu ver aqui. A Jaqueline colocou uma coisa, eu não entendi. Tem um erro na planilha, Jaqueline, se é importante tiver tudo. Na planilha não tem o detalhamento da faixa C. Em qual aba... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui a planilha. Porque como teve essa mudança, né, pode acontecer algum errinho, né? A gente tentou cuidar bem. Qual das abas, Jaqueline, que tu observou isso? Deixa eu ver. Pode falar, Cristiane, enquanto isso. Pode falar enquanto eu vou procurando aqui. Não, é só uma dúvida referente àquela questão que dessa vez não vai ter grupos conjuntos, né? Não. Não vai ter associação. Sempre que a gente fazia as associações, tinha que cuidar, por exemplo, assim, eu e a Dayana, vou dar o exemplo que a gente está aqui já. A gente tem um monte de artigo onde tem a Dayana e eu. E tipo assim, eu vou poder botar no meu grupo, entendeu? Porque antes eu não podia colocar os artigos que só podia estar numa proposta, tu entende? Segue a mesma coisa, Cris. Então, por exemplo, né? Aí a gente tem que conversar, por exemplo, que a gente tem em conjunto, o que vai ficar na tua proposta e o que vai ficar na minha. Isso, tá, era essa a minha dúvida. Continua, então, sendo em uma proposta só, não pode constar nas duas propostas, joia. Isso, tá. Isso. Aí vocês conversam o que é principal de cada grupo em relação a isso. Não, joia, perfeito, era só essa dúvida para saber, porque daí a gente vai ter que conversar, tá, joia, beleza. Isso. Eu estava procurando aqui no edital, né, qual que é o item, mas tem... A Maria Lígia coloca ali, acha que a Jaqueline refere-se à aba C, produção científica. Tá. A aba C, eu achei aqui, agora estava procurando. Que o C é quem tem 6 ou mais, por isso que a gente acabou não colocando, tá? Foi meio de propósito. A faixa A tem essa limitação, a B tem limitação e a C não tem limitação, por isso que a gente não colocou nada, tá? Não tem limitação, é a partir de 6 para cima, né? Tem que ter mais de 6. Tá? Respondido... O Altacir pergunta ali, vocês têm até 11 de julho, até o dia da submissão para atualizar o grupo de pesquisa, tá? Para atualizar, mas se ele não foi criado até agora, não tem como cadastrar mais. Só para o ano que vem. A gente já tirou a lista dos grupos criados, mas vocês podem atualizar ele até o dia 11. Exato. Atualizar, né? Pode ser se ele, né? Mas ele tem que já existir, né? No DGP, tá? Isso que é importante. Tá. Maria Lígia pergunta ali sobre a solicitação de conserto de equipamento. Quais documentos a empresa deve fornecer? Maria Lígia, se for, acho que o Nilson pode ajudar aí, mas se for, são aqueles documentos básicos lá. Se for uma empresa que tem carta de exclusividade, por exemplo, de manutenção de um equipamento, ela tem que ter toda a regularização, aquela... SICAF, né, que é uma certidão negativa, que ela não tem nenhuma pendência aí com os órgãos públicos, né, e se não for inexigibilidade, você vai ter que conseguir aqueles 3 orçamentos e ver daí qual das empresas que vai ser a escolhida. Não sei se eu respondi a isso.
Tá, inexigibilidade, então, é uma empresa, né, que presta serviço exclusivo para manutenção desse equipamento. Então, ela vai ter que ter aquela carta de exclusividade, normalmente de uma junta comercial, né, que ela deve ter essa carta, e depois ela tem que ter os documentos fiscais que de regularidade, né, e depois o orçamento, aquelas questões todas. A empresa tem que ter SICAF, né? Isso, SICAF. O SICAF é o cadastro do governo federal que congrega todas as certidões em conjunto, né? Se a empresa não tiver SICAF, né, daí só com uma autorização do pró-reitor da Proplad, para fazer sem SICAF, mas a regra padrão tem que ter SICAF. Certo, Maria Lígia. Ok? Tá bem. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Eu coloquei o que a Cris tinha perguntado aqui, né, que está no edital. E aqui é outra questão que eu falei de único autor, tem que ser o líder, ó, tá? Isso é importante. Publicações de um único autor, sendo estas de um dos líderes do grupo de pesquisa, podem ser consideradas, tá bem? Então, só para ficar bem claro aqui, tem que ser um dos líderes, tá? Eu vou adiante, então. Fábio, não sei se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui, tranquilo? Não, está tranquilo, pessoal. Tá bem. Tá. Aqui a gente conversou um pouquinho já, né, então, sobre as rúbricas de custeio, né, então, materiais de consumo, tá, manutenção de equipamentos, que a gente estava conversando agora há pouco, outro tipo, né, de serviço de terceiros, né, para apoio para publicação de livros, né, então, dependendo, né, a questão que nós estávamos falando de ata válida. Se tem ata válida, né, então não tem como fazer esse pedido, né, de dispensa, tá? Então, será priorizada a aquisição de equipamentos de consumo, aqui ficou o capital, né, esqueci de tirar aqui, com ata válida, tá? Mas materiais de consumo com ata válida. Assim, é muito mais fácil de fazer a compra, né, colegas? Então, verifique isso que vocês estão pedindo, que vocês precisam, né? Está presente em ata válida, tá? Em casos especiais e justificados, né, que se enquadrem na legislação, daí será permitido fazer inexigibilidade ou dispensa de licitação, por isso que é importante preencher bem a justificativa lá no anexo 1, tá? No formulário, esse anexo 1 tem a lista, né, de equipamentos, de material de custeio ou de serviço que vocês vão pedir e a justificativa para essa aquisição. Tá? Então, é importante justificar bem para depois, então, né, caso não seja por uma compra por ata válida, né, que a gente, então, analise se dá para pedir por inexigibilidade ou a dispensa, tá? Também muito importante, né, por ata válida, não existe limitação do número de itens que vocês queiram pedir, tá? Então, né, pode fazer os pedidos, né, mais de 10 itens, sem problemas. Entretanto, né, se o pedido de vocês for necessário fazer por inexigibilidade, né, ou por dispensa, então, né, só será possível, tá, isso é uma questão da logística, né, as compras são feitas, né, dentro da PROP, nós temos, né, 2 pessoas que agora, né, vão ajudar na questão das compras, mas é muito corrido, né, são processos que demandam bastante. Então, por isso, só será permitida, né, a abertura de até 2 processos, ou 2 processos de compra de material de consumo de 2 fornecedores diferentes, ou um processo de consumo e um de manutenção de equipamentos, tá? Então, observem isso, 2 processos, tá? E se for de material de consumo de no máximo 10 itens, tá? Esses processos, eles dão bastante trabalho, tá bem? Então, cada proposta, né, será permitida... esse aqui... Essa parte aí não vale, que é do ano passado. Não, é só a de baixo, tá? Então, bem tranquilo, né, em relação a isso, né, dos processos, tá? Só um processo, né, pode ser um processo ou 2, no máximo, se for material de consumo 10 itens. Ata válida, tranquilo, né, fiquem à vontade, né, adequem os valores, né, com esses itens, tá?
O que é não apoiável, tá? Então, não poderão ser solicitados e não vão ser apoiados, né? Esses materiais de expediente, de limpeza, né? Itens que não são para pesquisa, tá? Não tem como fazer isso, né? Por dispensa, né? Por inexigibilidade, tá? Serviços de terceiros, ali, impressão de revista, material de divulgação, né? Infelizmente, essas coisas não tem como também, flyers, né? Não é possível a gente também fazer processos, né? Então, por isso, não apoiável, tá? Também, muito cuidado, né? Quem já pediu no ano anterior aí, né? Já foi financiado, né, anteriormente com livros, né, tivemos vários no ano passado, vejam se não tem saldos restos a pagar, né, RAPs, que ainda não estejam liquidadas, né, e na verdade é muito importante, quem foi contemplado no passado, e está aqui, né, nos ouvindo, por favor, né, verifiquem se todos os itens de vocês foram recebidos, se, né, especialmente o que foi feito para o processo, né, já foi pago, encaminhado, né, para pagamento. Ano passado a gente teve equipamentos, né, vejam se já foi feito o tombamento, receberam direitinho os equipamentos, tá? Por exemplo, eu recebi um equipamento do edital do ano passado, agora, mês passado, recém, né? Então, acontece, né? Às vezes as empresas demoram, então a gente precisa agilizar isso para não ficar, né, RAP de pagamentos, tá? Deixa eu ver aqui. O Altacir tinha feito uma pergunta, eu acho que o Nilson aqui já respondeu, né? Tá? Não sei se está respondido, Altacir, qualquer coisa tu continua aqui perguntando, tá? Que mais? O nosso cronograma, tá? Aqui, então, né, os períodos, tá? Então, para submissão até 11 de julho, tá? Temos ainda, né, bastante tempo. O prazo para regularização de pendências, né, no SAP e para atualização aí do cadastro, né, o Otacir estava perguntando aí recém, né, de inserir membros, né, tudo isso pode ser feito até 11/7, tá? A divulgação das propostas enquadradas e homologadas até 16/7, recursos até 18/7, que é o nosso período aqui letivo, né, vai terminar no dia 18. E aí a lista final de homologações vai ser até o dia 22/7. Depois disso, então, nós vamos esperar, né, o período aqui de férias para fazer, então, as avaliações, tá? E o comitê de avaliação será o próprio, né, será composto pelas pessoas que submeteram nesse edital, tá? Então, essa será a comissão avaliadora. E aí, nós, então, vamos convocar vocês no início ali, no retorno do período letivo, talvez um pouquinho ali no finalzinho, né, do período ali de férias, para dar o prazo de uma semana para vocês fazerem as avaliações, tá? E aí, então, o período será, né, a gente colocou até 22/8, para dar esse tempo aí, né, de uma semana para avaliação e emissão aqui dos pareceres, né, até o dia 25/8. Interposição de recursos, ali mais 2 dias, né, e análise e julgamento dos recursos até 2 de setembro, e aí vamos ter o período, né, para fazer a aquisição, né, dos materiais de consumo, da manutenção de equipamentos, etc., né, do que for necessário e o que for requisitado, tá? Então, esse vai ser mais ou menos aqui o nosso cronograma. Eu vi que o Otacir tinha perguntado o que seria um material de consumo, né? Depende do tipo de pesquisa, né? Materiais de laboratório, né? O Nilson ali deu exemplo, né? Materiais reagentes, né? Depende do tipo de pesquisa, né? Tá? Combustível de área não entra, exatamente, né? Isso não é específico, especial, né? De pesquisa, tá? Então, tá respondido ali. Altacir, eu vi que tu abriu o áudio, tu queres aproveitar? Fazer alguma pergunta? Não, era que normalmente, porque essa é uma das principais, eu acho que dificuldades que a gente tem, por exemplo, faz uma pesquisa que é participar de um evento, não tem recurso para uma diária, né? Ou quer fazer pesquisa de campo, agora mesmo nós andamos todos os assentamentos aqui no município de Santana do Livramento, né? Sem nenhum apoio, né? Assim, não tem da universidade, não tem veículo, você tem que ir com recursos próprios. Então, acho que precisa rever algumas coisas, né?
tu quer participar de um evento. Eu lembro que eu participei ainda uma única vez que eu mandei para, não me lembro se foi 2018, ou acho que foi 2018 ou 2019 ainda, né? Apoio para apresentar um trabalho, um evento fora, né? E desde lá para cá a gente não tem tido apoio, né? Então essa é uma das principais dificuldades, porque você faz a pesquisa, né? Às vezes vai publicar ou quer apresentar, você não consegue participar, e não tem outra fonte de recurso, muitas vezes, dentro da universidade, né? Então, eu acho que aqui não inclui, mas fica para a próxima repensar esses itens, não? Eu acho que é fundamental para a gente poder ir participar de um evento. Nós estamos longe de tudo aqui na fronteira, né? Então, se vai daqui até Porto Alegre, né, o gasto é enorme, ou se vai de lá tem que ir para frente. Então, esse tipo de evento que tinha anteriormente ajudava muito, né? Agora a gente evita de ir, não tem como participar, ou paga do próprio recurso, ou então deixa de ir, né? Então, faz a pesquisa, mas na hora de apresentar ela em algum evento, você acaba não apresentando, porque não tem apoio para deslocamento, diária, enfim. Fábio, tinha levantado a mão. Sim. Não, eu só queria esclarecer para o Altacir, né? Na verdade, assim, a questão das diárias, né? Existe também um limite de diárias que a universidade tem um valor dentro do total do orçamento, né? E a gente não tem essa disponibilidade para colocar dentro desse edital. A gente entende toda essa importância, tá? Mas a gente não tem como colocar aqui. E essa questão e elas são distribuídas, assim, de uma maneira, mas elas são muito insuficientes, o que a universidade recebe, né? E elas são distribuídas para os campi, e aí os campi distribuem entre os cursos, etc e tal, mas é insuficiente, né? Eu acho que dá 1 diária e meia, 2 diárias para cada servidor no máximo, e, obviamente, isso é insuficiente, quando dá esse total aí, tá? Só para explicar, é outra questão orçamentária que não chega aqui na ponta para a gente, tá? Uma coisa que eu ia até chamar a atenção, que não envolve aqui, mas não sei se todo mundo está sabendo e está participando, né? Para os servidores, uma questão que tem na escola de servidores, né? Na ESERV, está tendo uma chamada interna e que eles estão fazendo o pagamento de inscrição para participação em eventos, tá? E está funcionando, viu, pessoal? O pessoal tem conseguido, está sendo atendido, um processo simples, né? Eles têm enviado o e-mail ali, são 3 calendários durante o ano, e, né, eles não têm o pagamento diário e deslocamento, mas eles pagam a inscrição no evento, tá? Porque isso é uma rubrica específica que vem dentro do orçamento da universidade para capacitação de servidores, tá? Então, se vocês não tiverem qualquer coisa, podem me mandar o e-mail ali, eu redireciono para vocês essa chamada ali, se passou na grande quantidade de e-mails que a gente recebe. Era isso, obrigado. Obrigada, Fábio. Eu vou passar aqui adiante, então, né, até para questão de tempo, né, para a submissão das propostas, né, então, só para chamar a atenção, né, que é importante que o projeto de pesquisa seja, né, do proponente, então a pessoa que vai submeter tem que estar com um projeto vigente até o final do ano, tá, até 31 de dezembro de 2025, e essa pessoa tem que ser um dos líderes, né, do GP, tá, então isso é bem importante. O anexo 1 devidamente preenchido, então se atentem a todas as abas, todas as informações, a gente sabe, né, que é uma planilha bem difícil de preencher. A aba C, né, é aqui da produção, então ela vai até lá embaixo, tá, são 8 itens, então tem bastante informação a ser preenchida, tá, então tomem bastante cuidado, preencham, né, com calma, tem bastante tempo para ir fazendo isso, tá, GPs, né, que não estiverem atualizados, não estiverem certificados, não serão homologados, tá, então observem bem isso, tá? E verifiquem as pendências de projeto de pesquisa, de bolsistas, né? Que ficaram para trás, para vocês não terem nenhuma surpresa lá no dia que estiverem fazendo a submissão. Às vezes a gente deixa para a última hora, né? É normal, e aí descobre que faltava enviar
algum relatório, então já vejam isso antes, tá? Verifiquem pendências de AGPs anteriores também, tá? É importante sempre a gente fazer prestação de contas. Nós aqui da Pró-Reitoria, a gente sempre, né, vai buscar que vocês façam as prestações de contas direitinho, de relatório, de bolsa, de projeto, dos AGPs, porque a gente é auditado, é recurso público, então a gente precisa que esteja tudo, né, devidamente comprovado e com relatórios fechadinhos, tá? Então isso é bem importante, verifiquem isso há tempo, né, para preencher. A gente sabe que é final de semestre, né, mas tem um tempo bem considerável aí para verificar tudo isso, tá, colegas? Em relação ao edital, né, seria isso, tá? Eu vou só aproveitar, né, daqui a pouco, se vocês tiverem mais perguntas aí, né, podem continuar aqui no chat levantando a mão, mas eu quero só aproveitar para comentar com vocês que, como, né, vocês estão aqui, são, né, participam de grupos ou são líderes, né, dos grupos de pesquisa, nós estamos fazendo um trabalho junto com as bolsistas de comunicação da PROP, né, nós temos 2 bolsistas, uma está se formando em jornalismo, a outra já é jornalista, está no mestrado, e elas, então, estão entrando em contato, né, com vocês para solicitar informações dos grupos de pesquisa, fazer, né, uma entrevista, uma conversa com vocês para fazer essa divulgação aqui dos grupos de pesquisa, tá? Na página do Instagram, e a gente também já está organizando para ter essas informações na página da PROP também, para que todos os grupos estejam lá, né, com as suas informações, né, com essas informações que vocês aqui estão nos fornecendo. Então, se vocês receberem e-mail, respondam, né, a gente tem uma porcentagem de resposta, assim, eu diria de 40%, 50%. Tá? Então, vejam se vocês não receberam já um convite para conversar, né, com a Isabelle, que é a bolsista que geralmente, né, entra em contato. É importante para falar o que os grupos estão fazendo, né, o que esses recursos que vocês estão recebendo da própria, o que eles estão gerando, se esses grupos também fazem extensão, que é muito importante, né, fazer divulgação científica, né, do que vocês vêm fazendo. Então, por favor, respondam, né, quando a Isabelle entrar em contato com vocês, tá? Que isso é bem importante aqui para nós, tá? Eu vi que entrou mais algumas perguntinhas. Orçamento para dispensa de licitação podem ser da internet ou compras Gov, o Nilson já respondeu, né? Print de tela não pode para orçamento, né? Tá? Então, Franciele, isso mesmo, né? Então, é bem importante fazer essa divulgação. A gente está tentando, né, colocar os grupos na vitrine, tá, colegas? Então, pedimos, né, encarecidamente que vocês nos respondam, tá? Eu não sei, Fábio, tem mais alguma coisa para comentar que eu esqueci? Colegas, né, alguma pergunta, né? Eu vi que aqui no chat estão falando do ETP, né, que é importante para processos de compra. Isso, eu acho que tem umas questões que estão no edital, né, que são importantes, ali o Palmeira colocou, né, o ETP, que a gente pode usar o projeto, né, e a questão de procurar o setor de compras, né, assim que for aprovado, se não foi feito no ano passado, né, que tem que colocar no plano anual de contratações, né, então procura o setor de compras do campus, né, que eles dão esse apoio aí para os pesquisadores, né, para cadastrar o produto lá que vocês vão querer comprar posteriormente. Eu acho que isso aí é uma questão importante. Mas eu acho que era isso. Eu queria deixar aberto aí se alguém tem mais perguntas, né? O Nilson quer falar ali. Nilson? Mais uma questão com relação aos orçamentos, né? O normal da dispensa de licitação atualmente, ela ocorre um mini pregão, tá? Mas daí, no caso, para materiais esses de consumo para pesquisa, tá? A lei isenta isso. Então, por isso que a gente utiliza os 3 orçamentos. Daí tem seus orçamentos oficiais, tá? Direcionados à Unipampa, e você está pedindo, tá? Para ter esses orçamentos oficiais ali no pedido. Tá? Se não tivesse isso, teria que ser um mini pregão. Né? Essa é a única diferença. Por ser parte da pesquisa, a lei isenta diz que tem que ser um mini pregão. Tá? Tem todo um processo de mini pregão, vão ficar dando disputas em lance e tudo. Então, isso não, essa etapa que você teria que passar até lá pelos pessoal da equipe de compras, tá? Tem que passar pelo setor de compras da Unipampa, e isso não precisa. Né? Exatamente que daí, por ser pesquisa, só apenas 3 orçamentos que a gente consegue fazer a contratação no artigo baseado para itens específicos para pesquisa.
né? Então não precisa passar pelo setor de compras, né? Isso até facilita. Se fosse passar pelo setor de compras e entrar na fila normal, né, de todos os pedidos da Unipampa, e certamente eles não teriam condições de atender toda a demanda. Isso, normalmente a gente pede um e-mail, né, daí vem o e-mail, vem o anexo do e-mail e a gente coloca ali no processo e tal, e funciona tranquilo. Eu acho que era isso, né, Daiana? A gente fica à disposição, a gente sabe que é um edital bastante importante, e eu só queria dizer, né, eu acho que eu posso dizer em nome de todos, assim, da equipe, de quem está aqui, de quem não está, né, da professora Ana Paula, que é a pró-reitora adjunta, da Marina, da Fran, de todos os servidores, que todas essas questões que vocês colocam, né, da importância de um valor para capital, da questão da importância de, por exemplo, de apoio a um auxílio para estudantes para saída de campo, de diárias para servidores, né, do aumento do valor, né, vocês podem ter certeza, pessoal, que vocês pode ter alguém que lute igual a gente, mas mais do que a gente, por isso não tem ninguém. Porque, assim, a gente sabe o quanto isso é importante e a gente busca isso. A questão é que a gente tem uma limitação orçamentária dentro do país, isso reflete na Unipampa, isso reflete na Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e a gente não consegue fazer o atendimento, então a gente acaba priorizando, né. Então a gente mudou, por exemplo, o modelo de bolsas, né, a gente transformou as bolsas da iniciação científica, hoje são bolsas de 12 meses, né, mas isso também impacta um pouco, então diminui um pouco, a gente não consegue ampliar tanto a AGP, mas mesmo assim, ainda a gente gostaria de ter um edital de R$1 milhão, né, mas a gente consegue ter só de 400 mil. Se a gente tivesse um valor maior, a gente provavelmente conseguiria ter apoios com outras rubricas, mas a gente não tem. Mas vocês tenham certeza que a gente sabe de todas essas demandas, mas é importante a gente receber de vocês, porque é ao receber de vocês que eu consigo levar para as outras instâncias, eu consigo apresentar numa reunião com os outros pró-reitores, eu consigo apresentar na reunião com as direções de campus, eu consigo apresentar para o reitor e para a vice-reitora que tem uma demanda da base. Então, a gente precisa escutar isso de vocês, mas saibam que a gente busca isso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, ela tem um edital de apoio aos grupos de pesquisa. O valor da Universidade Federal do Paraná do ano passado foi de R$500 mil, e o ano passado foi de 645. Então, assim, a gente faz um esforço muito grande para tentar, né? O Nilson coloca ali, 20% do orçamento da Pró-Reitoria está nesse edital. Os outros 70% são em bolsas de pós-graduação e bolsas de iniciação científica, e 10% são disseminados em outras pequenas ações, assim. Então, assim, é importante, sempre que vocês tiverem ideia, tiverem demanda, se comuniquem com a gente, seja nas visitas que a gente vai fazer nos campos, seja nessas reuniões, contato direto por e-mail, porque a gente está aqui para atender a demanda das unidades, tá? E a gente vai sempre lutar para apoiar, para desburocratizar, para facilitar o trabalho, porque quem está aqui, a gente está e como gestão hoje, mas nós trabalhamos como pesquisadores, nós trabalhamos como orientadores de pós-graduação, como orientadores de iniciação científica, então nós somos colegas. Hoje nós estamos aqui, daqui uns meses vocês vão estar aqui nos nossos locais, a gente só vai trocando de posição. Então, eu agradeço vocês e digo que, da minha parte, passo para a Daiana encerrar, mas que vocês podem contar conosco, que a gente está junto no dia a dia para tentar melhorar a pesquisa na Universidade Federal do Pampa. Obrigado, Daiana e equipe. Exatamente. Pessoal, assim, foi bom, né, conversar aqui com vocês, ter essa troca aqui, né, de ideias, né, isso é sempre muito importante, por isso que a gente tem feito essas lives, né, sempre que abre algum edital, né, a gente conversa, já pensando no próximo edital, e eu ia comentar o que o Fábio comentou, né, nós somos pesquisadores também, né, então a gente é de diferentes áreas, né, então a gente sempre tenta pensar no melhor aqui para a pesquisa para a Unipampa, né, então são muito importantes esses momentos aqui que a gente conversa, e esse AGP, né, é uma coisa que a gente sempre fala também, o AGP, o valor aí, que dependendo da linha, claro que a gente vai aqui obtendo recursos,
às vezes é muito melhor até do que ganhar um edital lá da FAPERGS, né, um PQG que dá um trabalhão lá para fazer conta, depois fazer prestação de contas, e às vezes nem consegue todo esse recurso aí no período de 3 anos, né? Então, a gente tem feito esses esforços, tá? E contem sempre com a gente para esses editais, né, esse fomento aí para os pesquisadores, tá? Então, a gente fica à disposição, eu coloquei aqui, né, o e-mail, então, para vocês entrarem em contato, a nossa equipe aí, né, tá à disposição, tanto eu quanto o Fábio, Palmeira, o Nilson e a Marielle, para responder todos os questionamentos de vocês, tá? Então, estamos à disposição, peço para vocês, né, seguirem lá a página da PROP para acompanharem o trabalho que a gente vem fazendo lá, divulgando os trabalhos, né, tanto dos grupos quanto dos bolsistas, né, pessoal da pós-graduação, tá? E nos respondam, então, quando a gente entrar aí em contato com vocês, que a gente quer colocar vocês na vitrine, né, os grupos de vocês na vitrine, tá bem? Muito obrigada pela participação de vocês, a gente aguarda a submissão aí, né, de todas as propostas aí dos grupos, tá bem? Então, obrigada, eu vou parar a gravação. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada. Bom feriado a todos. Tchau, tchau. Até mais.